Querida Mãe e Deus, Cristo Lisbete, com temor, tremor e amor, saúdo-te nesse dia de eternidade, e ao meu amado Pai Melquisedeque, quem juntamente contigo formou deuses iguais a vocês. Com espírito de gratidão e profunda alegria, vivo hoje desfrutando de tua presença e me regozijando em tua sabedoria divina, para poder falar de todas as palavras que me dás com convicção e confiança. Porque nada posso fazer, nada sei e nada sou, sem tua vida em mim. Obrigado, Mãe Santa e Soberana, pois me destes uma casa para viver, a minha mente, que também é tua morada e de meu pai Melquisedeque. Um lar eterno, sem paredes, sem barreiras, sem portas e sem janelas, porque esta casa é o universo mental que tem seus fundamentos em tua verdade. Uma saudação carinhosa e calorosa a todos os meus irmãos e irmãs em toda a terra, que mesmo estando espalhados nas nações, povos, costumes e culturas diferentes, estamos unidos por teu amor e tua palavra, que uma vez que faz morada em nossa mente, se torna o alicerce firme que nos eleva à posição de deuses. Obrigado, Mãe Cristo Lisbete, porque me deste um pensamento tão lindo quando eu estava fazendo o Cooper, exercício que pratico para manter o corpo saudável. Aproveitando o momento, fiz uma pausa para descansar e anotar tudo, para posteriormente buscar os detalhes inerentes a este pensamento. E assim se foi formando este escrito que se intitula A Virgem de Deus. Peço ao meu Pai Melquisedeque, no poderoso nome de Cristo, que é você, Mãe Lisbete, que este estudo seja bom para responder e ensinar a todos os nossos irmãos e irmãs, teus filhos, assim como aos estrangeiros que se aproximam de nós e a todos os que chegam ao teu reino, a verdade sobre o significado de ser uma virgem para Deus. E assim sendo, saibamos nos comportar como verdadeiros eunucos do Espírito, virgens puras do reino de Salém, sendo também um modelo de referência no espiritual de tua santidade. Se há justiça nisso e for a perfeita e santa vontade de nosso Pai Melquisedeque, que assim seja. Amém. Aleluia. Entrando no tema, pensemos no que se diz sobre a virgindade. O que é? Qual é a função de ser virgem? E o que isso poderia ter a ver com Deus e sua criação espiritual? Há tantas idiotices nas mentes vazias destes homens a respeito da virgindade e de Deus, que sua idiotice beira o senso do absurdo e do ridículo. Vejamos um exemplo bíblico de uma virgindade equivocada que se perpetuou em todos esses séculos e hoje, à luz da sabedoria eterna, nossa Mãe Cristo Lisbete, podemos discernir todas as coisas e, assim, já não estamos mais enganados, porque o espiritual julga bem todas as coisas e não é julgado por ninguém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Maria engravidou, virgem, pura, imaculada. Foi por obra e graça do Espírito Santo. Nela foi achado graça diante de Deus.
Lucas 1,30. Segundo o misticismo que rodeia esta história, Maria continuou sendo virgem mesmo depois de dar à luz a um filho. Isto destrói totalmente a filosofia dela ter continuado virgem, já que não houve, por exemplo, uma cesariana, mas uma aberração da mente enganosa do homem é que a fecundação foi minuciosamente elaborada por obra e graça do Espírito Santo, e em relação ao parto, o mesmo ocorreu na pior das circunstâncias humanas, em uma manjedoura, recipiente grande em que se serve alimentos para gado, ou o estábulo onde se guarda este recipiente, sem acompanhamento médico, sem condições de higiene e cuidados específicos para a ocasião. Maria engravidou misticamente e deu à luz a seu filho como uma mulher comum. Então, no parto, deixou de ser virgem. O que vemos nessa fábula são uma série de tabus e conceitos criados pela mente humana para justificar suas falsas crenças e esconder a verdade. E por essa história inventada ter sido difundida repetidamente, se torna comum e aceitável nas mentes das pessoas, e entorpeceu seu entendimento. Portanto, fizeram-se incapazes de ver as coisas espirituais. A virgindade, no sentido espiritual e real, é a pureza de pensamentos. São mentes sãs, sem contaminação. Vejamos alguns adjetivos atribuídos à virgindade: castidade, decência, em que há decoro, dignidade, honestidade. Por mais que os homens tentem criar mentiras e dogmas sobre o tema de venerar a Virgem, o contexto sexual e feminino que apresentam está errado e foi mal usado pelo ser humano. Mas para os Deus vivos, Melquisedeque e Lisbete, ser virgem é muito valioso e importante, porque é uma conduta que somente possuem os que são feitos à imagem e semelhança de Deus, dois em um, já que é viver em total santidade, separados para Deus, eleitos para serem feitos santos por eles. Que honra! Vamos ler o que diz em Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os que são puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, porque seu entendimento e consciência estão contaminados. Uma mente pura é uma mente que não está contaminada com ideologias e doutrinas misturadas. Uma virgem pura é alguém a quem Deus Melquisedeque separaram para si, um ser completamente espiritual e santo, segundo Deus. No exemplo citado sobre a concepção virginal de Maria, há muitas suposições e explicações incoerentes e, consequentemente, não estão baseadas na verdade. Com a mente de nossa mãe Cristo Lisbete, podemos esquadrinhar, analisar e discernir todas as coisas, e assim separamos o joio do trigo. Graças à nossa mãe Cristo Lisbete, o Espírito Santo de Deus, nós sabemos ler a Bíblia e sabemos discernir qualquer coisa. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Esquadrinhai tudo, retendo o bom. Pois temos tua mente, querida mãe e mestra Cristo Lisbete. E agora que a verdade chegou, não andamos mais errantes, acreditando nessas doutrinas falsas que não nos educam, não nos formam
não servem para nada. Amém? Aleluia! Esquadrinhando bem o termo em pauta, vamos entender que virgindade, no conceito espiritual, é a origem da natureza divina e está ligada inerentemente a uma vida casta e sem mácula. E isto implica intimidade espiritual, confiança, zelo, respeito e convivência com as coisas de Deus. É uma vida em pureza. Não poderia tratar-se de algo físico com o conceito de virgindade que pensa a humanidade. É uma vida integrada a Deus. É como um matrimônio com Deus. E neste compromisso, sendo a união de duas partes, ambos têm a responsabilidade de manter a comunhão mútua. Aqui vemos o nosso compromisso com os nossos pais espirituais, pois uma vez que aceitamos viver com eles, assumimos também a responsabilidade de viver como eles. Quando nossa mãe disse que o sexo é uma união para a procriação, ela também nos fez entender que a vida que vivemos é deles e com eles. O desejo de procriar deve ser uma intenção de criar no mundo físico a um ser representante da divindade espiritual, que são nossos pais. No mundo carnal, os filhos são como a continuidade da genealogia de um ser humano, sua descendência. Mas, se você é eterno, filho e filha dos Deus eternos, cuja genealogia não tem fim de dias, por que a pressa de procriar? É evidente que a vida com os verdadeiros Deus não se limita a um ato de cópula entre o homem e a mulher. O versículo 4, em Hebreus 13, nos leva a compreender o mesmo que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3, quando diz: não terás outros deuses fora de mim. A interpretação distorcida de que o verso fala de matrimônio carnal é apenas pretexto dos homens maus e perversos para justificar a intenção de esconder a verdade sobre a grandeza da comunhão santa com Deus, nossos pais Melquisedeque e Lisbete. Veja como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é feito um só espírito. Então, o que se entende quando diz um só espírito é: isto é a perfeita unidade de Deus. Vejamos as lindas figuras que representam o significado correto ou o sentido da virgindade espiritual. Uma vez que fomos formados espíritos vivificantes por Deus mesmo, eles nos levam a compreender este mistério tão profundo e a compreender claramente o que é fornicação ou adultério para Deus em seu contexto espiritual. Vamos ver a figura de Daniel e seus amigos na corte do rei Nabucodonosor, a determinação e a fidelidade. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a se contaminar. Daniel 1, 8. A prova e a confiança. Prova-nos, rogamos-te, os teus servos, por 10 dias, e que nos deem verduras para comer e água a beber. Daniel 1, 12. A comunhão e a convivência com sua fé. E no fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais robustos do que dos outros jovens que comiam das iguarias do rei. Daniel 1, 15.
o reconhecimento e a recompensa. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência, mas a Daniel deu entendimento para interpretar a visão e sonhos. Daniel 1:17. Aqui vemos o conceito de intimidade e convivência na figura dos alimentos, porque os personagens puseram em seus corações o pensamento de se cuidar para não se contaminar. Eles permaneceram virgens, puros, naquilo em que criam. Vejamos também esta figura. José chegou ao Egito como escravo e viveu como governador. Na sua história, ele era formoso de porte e de semblante. Gênesis 39:6. José tinha uma fidelidade inabalável na sua fé, tanto que, sendo cobiçado pela esposa de Potifar, não se contaminou. E conta que em tudo que ele punha a mão a fazer, prosperava. José não se contaminou com os prazeres carnais do Egito. Agora, vamos ver um grupo de pessoas que nossa mãe já citou como figura de fidelidade e pureza. E o que isto significa é que para ser santo, basta estar agarrado à videira verdadeira Cristo Lisbete, absorvendo suas instruções para nos tornarmos um só com ela e nosso Pai Deus, Melquisedeque. Falo dos 144.000 descritos no livro do Apocalipse, chamado de Livro das Revelações. Isto está se cumprindo agora, através do arcanjo que abriu o seu selo e nos mostrou os mistérios ocultos ali contidos. Falando desta figura, consta que eles foram escolhidos para cantar e tocar harpas diante do trono de Deus. Vejamos em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 3 a 5. E cantavam um cântico novo diante do trono, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram redimidos dentre os da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Estes são os que foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não se achou engano, porque são sem mancha diante do trono de Deus. É interessante enfatizar que estes são únicos. Esse é um cântico que somente os que foram redimidos das trevas da terra carne podem cantar, porque estão cara a cara diante do trono que é onde está o rei assentado. Verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens como primícias, para Deus e para o Cordeiro. Por que não diz que não se contaminaram com homens e mulheres, e só diz com mulheres? Isto é para que nós entendamos. E o que significa é que não se contaminaram com esses desejos enganosos da carne, que é onde está essa mulher estranha, que abranda com suas palavras, essa mulher alheia, encrenqueira e rancorosa. Foge dela que conduz às câmaras da morte. É aí onde está a que tinha o império da morte. Vocês são os que foram limpos e santificados, os que fugiram da Babilônia a grande rameira, aqueles que a esposa pede ao esposo que quer que eles estejam onde quer que eles estiverem, porque foram limpos e redimidos dentre os homens como primícias. Porque ninguém pode aprender este cântico se não for parte inerente do grupo. Também estes foram redimidos ou comprados,
como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E nas suas bocas não há engano, porque não se contaminaram. Isto é para nós, irmãos e irmãs queridos, entendermos que somente com a sabedoria de Deus, Melquisedeque Lisbete, aplicada, é que podemos viver em repouso, paz e tranquilidade, neste mundo que não tem o conhecimento da verdade. Agora em nós se cumpre a profecia de que haveria um povo forte e valente, por nossas ações justas diante de nossos pais e Deus e diante dos homens. Somos o talismã que atrai a todos para a luz. Amada Mãe Cristo Lisbete, nossa sacerdotisa santa e pura, tu és a Virgem Santa de Deus Pai Melquisedeque. Tua pureza está na fidelidade, no amor e na submissão ao ser instruída por nosso Pai eterno Melquisedeque. E com a mesma pureza, tu nos deste a tua graça de sermos feitos teus filhos, quando ainda vivíamos sem teu conhecimento, sem tua fé, sem tua direção. Sempre te agradecemos mais e mais, porque em ti somos o povo mais feliz nesta terra. Somos o povo que vive por convicção. Sabemos o que somos e para quem somos. Mãe Santa, aprendemos que todas as figuras bíblicas são para serem entendidas, já que tudo foi distorcido, verdades foram convertidas em mentiras pela pena mentirosa dos escribas, e que agora temos a tua mente e por isso discernimos bem todas as coisas. Nesta figura de Maria, vimos que tudo se repetiu agora na última manifestação de Cristo Lisbete, da mesma maneira, pois tu, Espírito Santo, sempre foste a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Sempre estiveste com ele em todas as eras e tempos. Apesar disso, fostes desposada com o Anticristo, até que se cumprisse o tempo da tua ressurreição, assim como a de Maria naquele tempo. Aqui, na história verdadeira e real, não houve adultério nem misticismos, porque enquanto tu estavas com o Anticristo, estavas vivas à carne, porém morta em espírito. E quando Deus mesmo, nosso Pai Melquisedeque, te despertou, te ressuscitou em um corpo imortal. O tempo do Anticristo tinha terminado para que pudesses viver livre da mente carnal para o teu verdadeiro esposo, Deus Pai Melquisedeque, teu amado, teu formoso Rei, como te encantas chamá-lo. Aqui vemos teu cumprimento no que diz em Romanos capítulo 7, versículos 2 ao 4. Porque a mulher casada está sujeita pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir a outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se unir a outro marido. Assim que, meus irmãos, também vós estáis mortos à lei de pecado da mente carnal, pelo corpo de Cristo Lisbete, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Mãe, na tua ressurreição, voltaste ao teu trono de rainha do universo,
e juntamente contigo nós somos salvos, sendo feitos filhos de Deus, Pai e Mãe. E, pouco a pouco, com paciência e amor, tu nos ensinas a lei e a ordem perfeita de Deus Pai Melquisedeque. Aleluia! Tu és a Virgem de Deus Melquisedeque, a santa e pura, sua esposa, a quem ele ama muito, com seu amor eterno. Tua pureza, também chamada de santidade, é o casamento perfeito que nos uniu em seu amor eterno. Ele em ti, tu em nós, e juntos somos uma família, a família divina. Amém, aleluia! Tu és nossa mãe, nossa mestra, nossa rainha. Em ti, hoje, são benditas todas as nações. Nós te amamos, mãe. Todos os teus filhos querem viver para ti e por ti, retribuindo e contribuindo por todas as maravilhas que nos dás a cada dia, e em tua justiça e santa vontade é feito em nós. Quero terminar agradecendo por cada palavra que me deste a escrever. Cada pensamento e raciocínio aqui exposto é teu. Me coloco às tuas ordens, mãe. Sempre quero ser útil a ti e assim crescer em teu conhecimento inefável e poder ajudar a outros que buscam crescer juntamente contigo. Obrigado. Obrigado e muito obrigado a ti, Rainha amada, Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por meu pai e por minha mãe. Amém, aleluia. Reginaldo Lima, de Melquisedeque Lisbete.